Irmãos, chuva serôdia. Esse é um tema muito especial. E eu queria avançar com vocês para o livro do profeta Joel. Vamos lá para Joel? Pastor, como é que acha esse livro? Acha Daniel. Aí depois tem Oséias, depois é Joel. A gente às vezes não acha Joel, mas Daniel a gente acha mais fácil, né? Então vamos lá para Joel capítulo 2. E eu queria começar lendo com vocês o verso 28. Joel é conhecido como profeta do Espírito. Achou aí? Joel 2, 28. O texto diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão o quê? Visões. Por boca do profeta Joel, Deus disse: E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Agora olha comigo para o verso 23. Volta 5 versos. Joel 2, 23 agora. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora, o quê? A chuva temporã e a serôdia. Então, quando falamos em chuva temporã e chuva serôdia, nós estamos falando em termos bíblicos que os profetas do Antigo Testamento usaram. Chuva temporã, chuva serôdia. Você sabe que a linguagem que a Bíblia usa era a linguagem mais familiar possível para que as pessoas entendessem. Por exemplo, quando Cristo contou parábolas, ele dizia assim: um semeador saiu a semear. Todo mundo sabia o que era isso. Ele estava falando para uma sociedade que vivia da agricultura. Então, quando Jesus disse assim, um semeador saiu a semear, todos entendiam o que era um semeador sair, lançar a semente ao solo. Jesus falou assim: o reino dos céus é como um pescador que lança sua rede. E quando ele puxa a rede, ele apanha peixes bons e peixes que não são bons para alimento. O povo que estava ouvindo sabia exatamente o que ele estava falando. Porque quem não trabalhava com agricultura, vivia da pesca. Eram as principais profissões nos dias de Cristo. Então a Bíblia, ela se importa em falar uma língua que as pessoas compreendam. Se Jesus vivesse em nossos dias, e fosse contar suas parábolas, certamente ele falaria de internet, ele falaria de redes sociais, ele falaria de televisão, ele falaria de automóveis, porque é isso que o povo conhece. Então a Bíblia diz assim, Deus está dizendo, eu vou derramar o meu Espírito, e ele vai ser derramado como acontece a chuva temporã e a chuva serôdia. Ainda que essas palavras sejam estranhas para nós hoje, elas eram muito comuns para aqueles que ouviram. Pastor, e o que é então essa história de chuva temporã e chuva serôdia? Para um povo que vivia da agricultura, a chuva era essencial. Eu dizia até imprescindível. Se não houvesse chuva, não haveria o cereal, não haveria o alimento e as pessoas morreriam de fome. Eu não sei aqui quantos já trabalharam com a terra ou foram agricultores, mas as pessoas que mexem com a terra, elas têm uma noção do momento em que vai chover. Isso hoje está mais difícil por causa das mudanças climáticas, mas em se falando da Palestina, nos dias do profeta Joel, eles todos sabiam que quando chegavam os meses de outubro e novembro, caía chuvas na Palestina. Estas chuvas que caíam nos meses de outubro e novembro, elas molhavam a terra e preparavam para que a semente fosse lançada ao solo.
Entendeu? Outubro, novembro, como era chamada essa chuva? Temporã. Então, quando caía a chuva temporã, era a hora de se lançar a semente ao solo. A semente morria, germinava, a haste nascia, a planta crescia, frutificava, e quando o grão estava perto de maturar, caía uma segunda chuva. Como ela se chamava? Serôdia. E para que caía a chuva serôdia? Para dar força à planta, para maturar o grão e permitir a colheita. Então, a chuva temporã caía para a semeadura, a chuva colheita caía, ou a chuva serôdia caía para a colheita. Era o momento de se colher. E então a colheita acontecia. Obrigado, amigo. Estas chuvas eram o que permitiam que o povo tivesse o seu alimento, o cereal produzisse. Agora, o profeta Joel e outros profetas como Zacarias, conhecendo bem esta atividade agrícola, essa dependência da chuva para que a nação sobrevivesse, Deus usa o profeta para dizer o seguinte: vai acontecer depois que eu também derramarei o meu espírito. E o espírito será derramado como cai a chuva temporã e como cai a chuva serôdia. Então agora esta linguagem da agricultura da Palestina é usada para tipificar a obra do Espírito. Se a chuva temporã caía para que a semente fosse lançada, quando é que caiu a chuva temporã? Ela cai no dia de Pentecostes. Abra sua Bíblia agora em Atos capítulo 2. Vamos lá para Atos capítulo 2. Leia comigo os versos 1 a 4. Atos capítulo 2, versos 1 a 4. Quem escreveu o livro de Atos? Lucas, doutor Lucas, aquele médico. Ele escreveu o Evangelho e escreveu também o livro de Atos. E quando nós chegamos no capítulo 2, verso 1, Lucas escreveu assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4, todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eram mais ou menos 120 pessoas. Às vezes nossa tendência é achar que os 12 foram cheios do Espírito, né? Aliás, os 11, né? Mas não eram apenas 11, eram cerca de 120 que estavam reunidos em Jerusalém naqueles momentos, dos discípulos de Cristo. Pelo menos essa era a quantidade quando Jesus ascendeu aos céus. Agora eles receberam o Espírito Santo. Agora, por que eu estou dizendo que este evento de Atos capítulo 2 é a chuva temporã? Olha comigo o verso 15. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles também receberam um dom espiritual. Qual foi esse dom? Falar línguas. Eles falaram em línguas. Você sabe que o movimento pentecostal, a partir desse texto, desenvolveu uma doutrina?
ela se chama doutrina da subsequência. O que ensina essa doutrina? Quem é batizado pelo Espírito Santo fala línguas. Aqui alguém já falou línguas? Você já falou. Você pertenceu ao movimento pentecostal antes de ser adventista. Você falava línguas. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Neide? Meire. Você falava língua? Falava todo culto? De vez em quando? Ok. E o que você falou? Ok. Você que está nos assistindo pela internet, a Meire falou que ela já falou línguas. Ela pertencia a uma outra igreja. E eu perguntei agora para ela, o que você falava? Ela disse, eu não sei. E por que eu perguntei para ela? Porque essa é a pergunta que eu faço para as pessoas que dizem falar línguas. E a resposta sempre é a mesma. Não sei. Bom, se não sabe, é porque não pode ser o dom de línguas. E eu vou explicar brevemente, esse não é o tema, mas eu vou explicar brevemente por que não é o dom de línguas. Primeiro, dom de línguas, ele só é dado por Deus quando houver necessidade. Por que os discípulos no Pentecostes receberam dom de línguas? Se você ler a sua Bíblia, e aqui a gente sempre fala de Bíblia, né? É Bíblia, é Bíblia. Se você ler a sua Bíblia em Atos 2, você vai descobrir que estavam reunidos ali em Jerusalém partos, medos. Olá, tudo bem? Chegou uma nova câmera aqui, né? Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha. Se você contar, vão dar 14 nações. 14 nações que não falavam a língua dos discípulos. Que língua falavam os discípulos? No seu linguajar familiar, o aramaico. Na sua conversa em público, nas pregações, nos negócios, o grego. Os discípulos falavam o grego e o aramaico. Mas aquelas 14 nações que a Bíblia lista não falavam a língua dos discípulos. Então, para que o evangelho pudesse ser pregado, eles precisavam falar aquelas línguas. Havia necessidade, e por isso foi dado o dom. Então, primeiro ponto, o que é dom de línguas? É a capacidade sobrenatural, porque eles nunca estudaram aquelas línguas, por isso é sobrenatural. É a capacidade sobrenatural de Deus dar ao crente a faculdade de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o dom só será dado quando houver necessidade. Aí eu pergunto para você, Meire, eu estou hoje aqui numa igreja que fala português, todo mundo está entendendo. Deus vai me dar o dom para falar numa outra língua, falar em francês, por exemplo, para quê? Então não se engane. Dom de línguas é a capacidade sobrenatural de falar uma outra língua. Esta outra língua tem que ser materna, porque esse adjetivo aparece aqui em Atos 2. Então não é uma coisa que ninguém entende. Segundo, tem que haver a necessidade. Se todo mundo entende o português, Deus não vai me dar o dom para falar em outra língua. E terceiro, ela sempre é dada com propósitos evangelísticos. Porque as pessoas que ouviram os discípulos falarem disseram assim: como os ouvimos falar a respeito das grandezas de Deus? O que eles estavam pregando? As grandezas de Deus. Eles estavam evangelizando. E o resultado prático desse evangelismo foram 3.000 pessoas que se batizaram naquele dia. Isso é dom de línguas. Agora, quando eles começaram a ouvir os discípulos falando na língua deles,
eles se assustaram. E alguns até começaram a debochar, banalizar. E disseram assim: esse povo aí é bêbado. Agora vem para Atos 2,15. Pedro se levanta e diz assim: estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Ora, a hora dos judeus é diferente da nossa. Há um fuso horário de pelo menos 6 horas. A 3ª hora para eles, para nós é a 9ª hora. Então eram as 9 da manhã e Pedro disse assim: amigos, esses discípulos não estão bêbados como vocês estão pensando, sendo esta 9 horas da manhã. O dia acabou de amanhecer, ninguém está bêbado desse horário. Continua Pedro. Mas, verso 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então, quem é que disse que Atos 2, o Pentecostes, era o cumprimento da profecia de Joel? Quem disse isso? Pedro. É Pedro quem está interpretando a Bíblia. É Pedro que está dizendo: o que disse Joel aconteceu hoje. O Espírito foi derramado. A semente foi lançada ao solo por Cristo. Ele regou a semente com o seu próprio sangue. Ele mesmo disse, né? Eu sou o semeador e a semente é a palavra. Agora veio o Espírito Santo na forma de chuva o quê? Temporã. A semente foi lançada. O evangelho começou. A pregação se estendeu pelos 4 cantos da terra. E esse grande movimento foi liderado pelo Espírito Santo. E a primeira chuva que foi derramada foi a chuva temporã. Então, Atos capítulo 2 são os eventos da chuva temporã. A primeira chuva, porque temporã quer dizer isso, primeira chuva. Serôdia quer dizer última chuva. Tanto é que em espanhol, você não fala temporã e serôdia, você fala chuva temprana e tardia. Ou seja, aquelas que chegam primeiro e as que chegam por último. E as palavras hebraicas para estas chuvas podem ser traduzidas claramente como primeiras e últimas chuvas. Inclusive, algumas versões da Bíblia já trazem assim: as primeiras chuvas são as chuvas temporãs, as últimas chuvas são as chuvas serôdias. Então veio a chuva temporã, e agora nós aguardamos o quê? A serôdia. E se a primeira chuva veio no momento da semeadura, e ainda que tivesse ali já uma colheita inicial, 3.000 pessoas, é claro que nós estamos aguardando agora a colheita final. E nessa colheita final, milhares serão colhidos para o reino dos céus. Então, a colheita, o grão sendo recolhido, é uma cena clássica da volta de Jesus. Então a Bíblia associa a volta do Senhor ao momento da colheita, em vários momentos. Lembra da parábola do trigo e do joio? O que disse o Senhor para o seu servo quando esse se propôs a arrancar o joio? Não arranque, porque talvez você arranque o trigo junto. Deixe que ambos cresçam juntos. E quando chegar a hora da colheita, a gente separa o trigo do joio. A colheita aqui representa o quê? A volta de Jesus. Agora, essa promessa, como eu disse, foi cumprida aqui em Atos capítulo 2. Os discípulos receberam o dom de falar em línguas. Pedro interpretou como sendo o evento. E esse Pentecostes marca o que nós chamamos
a dispensação do Espírito Santo, ou seja, o momento em que o Espírito Santo é dado de uma forma mais notória, porque o Espírito sempre existiu, ele é Deus e ele atuava no Antigo Testamento, inclusive dando dons espirituais. Só que agora ele vem com a nova missão. Ele agora é o substituto de Cristo. Ele é o outro consolador que estaria agora nas pessoas. Jesus disse, né? O Espírito que eu vou enviar, ele vai estar convosco e ele vai estar em vós. É uma nova obra, é uma nova atuação do Espírito. Ele não vai vir para capacitar as pessoas como fazia no Antigo Testamento, ele vai vir para morar nas pessoas. Aí vem Paulo e diz assim: não sabeis que sois vós santuários do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Entendeu? Essa é a diferença para o ministério do Espírito Santo a partir desse momento. Ele vai habitar em nós. Nós somos templos agora do Espírito Santo. Agora, o grande arco da igreja cristã, ele começa com a chuva temporã e ele se fecha com a chuva serôdia. Ele começa com a semeadura e ele vai se fechar com a colheita. Ele começou lá no Pentecostes e ele vai concluir no novo Pentecostes. Então, o que é que nós, como igreja, aguardamos agora? O novo Pentecostes. E esse novo Pentecostes a Bíblia chama de chuva serôdia. Isso quer dizer que ao olharmos para o cenário profético, para o horizonte profético, nós percebemos que uma grande tempestade se aproxima. Tempestades de quê? Chuvas do Espírito. E eu queria responder algumas perguntas com vocês agora. Virá a chuva serôdia. E qual é o propósito da sua vinda? Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o quê? O fim. Então preste atenção. Antes que viesse o Espírito Santo, em Atos 2, em Atos 1, Jesus diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e vocês serão testemunhas. Vocês irão pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho. Os discípulos receberam e eles testemunharam. A igreja cristã invadiu todo o território do Império Romano. O Evangelho foi pregado em todos os cantos. E quando você abre a sua Bíblia em Colossenses 1:23, Paulo diz assim: este Evangelho que nós anunciamos foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Isso quer dizer que nos dias de Paulo, o mundo foi evangelizado. O Espírito foi dado e o mundo foi evangelizado. Agora, se Jesus disse em Mateus 24:14, antes da conversão de Paulo, que quando o evangelho fosse pregado, o fim viria, se o evangelho foi pregado nos dias de Paulo, então o que teria que acontecer? O fim. O fim tinha que vir. E o fim veio. E qual foi o fim para aquela geração? A destruição de Jerusalém no ano 70. O evangelho foi pregado e o fim veio. No discurso de Mateus capítulo 24 e 25, Jesus deixou muito claro de que ao falar da volta dele,
ele mesclou eventos da volta dele com a destruição de Jerusalém. Há momentos no discurso profético de Jesus que ele está falando dos dias que ele vai voltar, e há momentos que ele está falando da destruição de Jerusalém. Por quê? Porque para o Novo Testamento, o fim daquela geração foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, Mateus 24:14 tem um duplo cumprimento. O evangelho foi pregado e o fim veio para aquela geração. Paulo morreu em 67, Pedro morreu em 67, e 3 anos depois, Jerusalém foi destruída. Agora, o evangelho vai ser pregado, e o fim virá novamente. Mas qual é o fim que nós aguardamos agora? A volta de Jesus. Então, assim como Deus deu o seu Espírito para que o evangelho fosse pregado, está prometido para esta igreja que ele vai dar o Espírito de novo, e o evangelho vai ser pregado, e o que vai acontecer? O fim virá, ele voltará. Então, toda vez que você lê Mateus 24:14, entenda uma coisa: Jesus condicionou sua volta à pregação do evangelho. Se o evangelho não for pregado, Jesus não volta. O evangelho tem que ser pregado para que ele volte. E o evangelho só pode ser pregado no poder do Espírito Santo. Aí eu faço uma pergunta de simples resposta para a igreja nessa manhã. Qual é a nossa maior necessidade? Qual é? Qual é? Qual é? O Espírito Santo. Essa é a nossa maior necessidade. Porque se o Espírito não vier, o evangelho não vai ser pregado. E se o evangelho não for pregado, Jesus não volta. Aí Ellen G. White diz assim: se essa é a maior necessidade da igreja, por que não falamos mais sobre ele? Por que não oramos mais por ele? Por que não conversamos mais sobre ele? Por que não pregamos mais sobre ele? Você entendeu? Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o Espírito Santo? Quando é que você parou como igreja para estudar chuva temporã e chuva serôdia? Se eu perguntasse para você quais são as condições para receber o Espírito Santo, você saberia dizer? Se eu pedir você para explicar os dons que o Espírito concede para a pregação, você sabe qual é o seu dom? Se você responder essas perguntas de forma negativa, então você tem agora uma resposta por que a igreja está do jeito que está. Por que a igreja está do jeito que está? Porque nós não falamos mais do Espírito. A gente não entende dons espirituais. A gente não distribui trabalhos na igreja com base nos dons espirituais. A gente coloca para pregar uma pessoa que não tem um dom de pregar. Coloca para ensinar quem não tem um dom de ensino. Coloca para cantar quem não tem um dom de cantar. Coloca para orar e interceder quem não tem o dom da intercessão. Coloca para recepcionar quem não tem o dom da hospitalidade. A gente não está preocupado com os dons espirituais. A gente quer fazer a igreja do nosso jeito. E é por isso que a igreja está do jeito que está. Isso pode mudar? Pode. Com certeza pode. Alguns anos atrás eu me propus a cuidar de uma igreja que quando eu cheguei lá tinha 39 pessoas. E eu pedi autorização distrital. E eu pedi que ele me desse essa igreja para que eu pastoreasse. E eu me comprometi durante aquele ano, que seriam exatos 11 meses, todas as quartas-feiras, que era o dia que eu podia,
eu estaria na igreja. Sábado e domingo eu não podia, com raras exceções. Mas quarta eu podia. Então eu disse, por 11 meses eu vou vir aqui cuidar dessa igreja. Eu vou estar na quarta, mas eu vou cuidar de vocês ao longo da semana. Tinha 39 pessoas. E eu comecei a visitá-los, fazer o teste dos dons, identificar as suas habilidades. E olha o que a gente faz. Quem aqui ama cantar, mas é desafinado? Vem aqui, Wesley, você está mais perto. Vem aqui, Wesley. Se posiciona aqui. Se posiciona aqui. Quem é a pessoa mais tímida nessa manhã que levante a mão? Ela nem levanta, né? Esse aí, vem aqui você. É tímido, né? Qual o seu nome? Samuel. Samuel, você vai ficar lá perto daquele senhor diácono lá. Fica lá agora, pertinho dele. Você agora é o recepcionista da igreja. Você acabou de ser nomeado recepcionista. Quem aqui nunca pregou, mas tem vontade de pregar? Vem aqui, minha jovem. Vem aqui. Vem aqui. Fica aqui, no púlpito. Você é a pregadora hoje. Tá pronta? Pronto, Wesley? Quem aqui não sabe nem fazer uma oração direito? Você, vem aqui você. Tá com a mão levantada, agora vem. Vem aqui. Qual é o seu nome? Como? Samuel. Samuel. Fica aqui, Samuel. Agora escuta o que a gente faz. A gente vai para uma comissão de nomeações e faz do jeito que a gente acha que tem que ser feito. Eu tenho uma pessoa que veio visitar a igreja pela primeira vez aqui hoje. É a primeira vez que você vem? Vem aqui, meu jovem. Pode vir. Você não vai falar nada não. Pode vir aqui. Você é cristão, é adventista? Adventista? Vem aqui. É a primeira vez que você vem na igreja aqui hoje? Qual é o seu nome? Railandro. Railandro é a primeira vez que ele veio na igreja aqui hoje. Ele veio visitar a igreja do Roosevelt. Cadê o meu recepcionista? Ah, tá lá. Agora, quando ele chegou lá na recepção, pegaram o rapaz mais tímido que havia na igreja e colocaram para receber o Railandro. Na hora que ele chega, o cara está lá assim. Ele não sabe como receber a pessoa. Aí o Railandro até ajuda ele, né? Oi, eu cheguei, tudo bem? Eu posso entrar, tem que pagar, como é que funciona? E ele está lá. Colocaram ele para ser recepção. Como é o nome dele? Samuel. Samuel está lá. O Samuel tem até vontade de fazer o trabalho dele, mas ele é tímido. Ele não sabe lidar com as pessoas. Aí o Railandro passou por ali, tá bom. Não impediu, ele entrou, né? Ele entrou, ninguém falou nada, ele sentou por aí. Não sabe onde é que tem que sentar, mas sentou. Aí daqui a pouco começa o culto. Aí vem a música especial. Aí o Wesley vai cantar. Mas o Wesley é um tremendo desafinado. O violão está em dó, ele está em lá. E aí é aquela decepção. Aí terminou a música, vem a pessoa orar. Mas o outro profeta aqui também não sabe orar. Ele gosta de orar em casa, em público ele não sabe. E ele começa a orar, fala 3, 4 palavras e termina a oração. Aí vem a hora da pregação. Só que a pregadora não sabe pregar. Não é esse o dom que Deus deu para ela. Aí ela começa a falar de um assunto, passa pelo dízimo, entra na Trindade e termina na volta de Jesus. Porque ela não sabe pregar. Aí eu pergunto, qual é a impressão que o Highlander vai ter da igreja? Assim, olha, esse povo, não sei o que eles estão fazendo aqui não. Você entendeu o que a gente está fazendo com a igreja?
Agora, o Wesley não sabe cantar, mas ele se mete a cantor porque ele é uma pessoa desinibida. Vai lá, Wesley, para a recepção. Porque ele sabe lidar com pessoas. Ele só não sabe cantar. Vai lá, Wesley, para a recepção. Mas ele sabe lidar com as pessoas. Agora vem aqui o tímido. O Samuel, ele não sabe lidar com as pessoas, porque ele é tímido. Mas isso quando fecha os olhos, que não está vendo ninguém, ele ora de uma forma extraordinária. E esse que não sabe nem orar, ele sabe cantar, ou ele sabe até pregar. Ele não sabe fazer oração, mas deixa ele pregar. Já que não sabe pregar, ela é afinada, ela é uma boa cantora. Ela não sabe pregar, mas cantar ela sabe. Agora o Highlander chegou na igreja. O Wesley é desafinado, mas ele é desinibido. E ele abraçou o Highlander e disse: olha, seja bem-vindo, você vai ser muito querido aqui. De onde você veio? Tem onde almoçar? Você vai almoçar com a gente? Olha, nunca me chamaram para almoçar na igreja. Ele já, na recepção, já foi convidado. Aí o Highlander senta aí daqui a pouco vem a oração, e esse aqui ora como um profeta. Ele é tímido, mas quando ele fecha os olhos, ele conversa com Deus. Isso toca o coração do visitante. Daqui a pouquinho, a que não sabe pregar é afinada e começa a cantar, e ela canta com os anjos. E aquele que era tímido, que não sabia orar, mas ele estudou e sabe pregar, ainda que eles não vejam atrás do púlpito, que ele é pequeno, aí tem que vir para cá, e ele prega, e isso toca o coração do visitante, que diz que nunca mais vai deixar essa igreja. Por que não? Porque cada macaco está no seu galho. Porque cada um está sendo usado na igreja de acordo com os seus dons. Obrigado, pessoal. Pode sentar. Obrigado, seja bem-vindo. Você está entendendo a diferença? O Wesley vai cantar, né? Você está entendendo? A gente tem que entender que as pessoas têm que trabalhar com suas habilidades que o Espírito Santo deu. Agora, a gente ignora a obra do Espírito Santo e quer fazer pelas pessoas o que o Espírito quer fazer. Nessa igrejinha de 39 pessoas, eu montei 6 ministérios. Ministérios com base nos dons. Foram 6 ministérios. Além de um forte programa voltado para ministérios, nós criamos uma vida social na igreja. Porque você sabe que nós adventistas somos muito bons de programas espirituais. Somos bons de Bíblia, mas somos péssimos de social. Péssimos. Porque a hora que terminar o sábado hoje, para onde vão os nossos jovens? A igreja se preocupa com isso? Amanhã é domingo, muitos não trabalham, não estudam. O que vai ter de atividade social para a igreja? Eu fui pastor de uma igreja que tinha 1000 membros, mas eu tinha uma vez por mês, num domingo, 500 membros no meu piquenique. Era o último domingo de cada mês. No último domingo de cada mês era o piquenique da igreja. Eu tinha 1000 membros, 500 estavam no piquenique todo mês. É lá que os jovens se conheciam. É lá que muitos namoros começaram. É lá que o pastor jogava bola com os membros, tomava banho na lagoa, porque a gente é igual, viu? A hora que der o pôr do sol aqui, eu já marquei um jantar para hoje com um amigo meu. Eu vou jantar com um amigo meu que mora aqui. E eu no café da manhã hoje, conheci um casal de não adventistas que assistem o Bíblia Fácil. E eu já vou chamá-los para a gente sair hoje à noite também. Vida social, vida espiritual, igreja preocupada com os dons. Começamos com 39, terminamos o ano, depois de 11 meses, cada um trabalhando assim, com 89 pessoas.
89 pessoas na escola sabatina. 18 batizados. Uma igreja que tinha 39 pessoas, entre crianças e adultos, nós conseguimos mais 60. Ou 50, né? Mais 50. E destas 50, 18 já se batizaram naquele ano. Por quê? Porque a igreja estava feliz, cada um no seu ministério. A gente tem que parar de falar que a igreja não quer trabalhar. A igreja quer trabalhar. A igreja tem que saber aonde trabalha, como trabalha. Porque se você mandar eu ensinar a Bíblia, eu fico aqui o dia inteiro. Agora manda eu cantar, eu não vou cantar. Porque eu gosto disso. É o dom que Deus me deu. Então você tem que atuar na área que Deus deu para você o dom. Então o Espírito Santo virá para quê? Para concluir o Evangelho. E ele vai usar o seu dom espiritual, que foi prometido para você. Você tem um dom. Pastor, eu não faço nada na igreja, porque você não descobriu o seu dom ainda. Tem que descobrir. Tem que começar a ajudar a igreja nesse dom. É isso que o Espírito Santo fará. Então nós aguardamos, irmãos, a vinda da chuva serôdia. E aqui no Apocalipse você tem um momento que ela vai vir. Abra aí. Você quer um verso sobre a chuva serôdia? Está aqui, ó, Apocalipse 18, verso 1. Eu estou avançando no tempo, mas eu que vou pregar, eu desconto lá do pregador, tá bom? Apocalipse 18, 1. Olha a obra da chuva serôdia quando ela vier. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo. Quem é esse outro anjo, irmãos? É o Espírito Santo. E ele tinha grande autoridade. E o que aconteceu? A terra se iluminou com sua glória. Quando vier a chuva serôdia, a terra vai ser iluminada com a glória de Deus. Por quê? Porque o conhecimento da palavra será distribuído. Deus vai usar pessoas simples e humildes, mas que cheias do Espírito, elas vão completar a obra. Elas vão pregar o Evangelho. Elas vão dar testemunhos de Cristo. E sabe o que diz Ellen G. White para nós? De que este poder que vem agora na chuva serôdia, ele vai vir numa intensidade 10 vezes maior do que aquela que assinalou o movimento de 1844. 10 vezes maior. Sabe o que mais ela diz? Que aqueles sinais que foram feitos pelos apóstolos, eles serão agora repetidos numa proporção muito maior do que aquela que foi testemunhada no livro de Atos. Amém? Amém. Maior do que o livro de Atos? Maior? Espera aí. Olha para o livro de Atos, irmãos. Os apóstolos pregaram. 3.000 se converteram. Um maior número vai se converter agora na chuva serôdia. E lá no livro Evangelismo, na página 9 em diante, Ellen G. White diz assim: milhares se converterão em um só dia. Milhares, mais que 3.000, porque vai ser maior. Num só dia. Não vai haver pastor para batizar tanta gente, os membros vão batizar. Você vai pregar, as pessoas aceitarão e você as batizará. É isso que vai acontecer. Milhares. Vai para o livro de Atos. Pedro e João disseram para o paralítico: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, faz o quê? Nós falaremos isso. Nós iremos para os hospitais, iremos para as casas que têm pessoas doentes, nós seremos buscados por pessoas enfermas. E sabe o que nós vamos dizer? O que Pedro e João disseram naquele dia: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Em nome de Jesus Cristo, fica curado. Sabe o que Pedro fez? Pedro chegou em Jope e Dorcas havia morrido. Pedro foi lá no quarto onde estava o corpo. Pedro orou
E o que aconteceu com Dorcas? Ressuscitou. Sabe o que nós vamos fazer? Nós ressuscitaremos mortos. Nós expulsaremos demônios. Nós falaremos novas línguas. Porque o Espírito Santo vai nos capacitar para isso. E com todos estes sinais, milhares se converterão, o Evangelho avançará, e a chuva serôdia que vai descer sobre nós, vai nos levar a anunciar uma última mensagem, que está aqui em Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo, o quê? Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Nós, movidos do Espírito Santo, faremos o último apelo aos fiéis de Deus, que estão por aí em Babilônia, espalhados na confusão religiosa, e eles vão ouvir do Evangelho eterno, eles vão aprender de Jesus Cristo, eles vão aprender do sábado, eles vão aprender das verdades que essa igreja ensina, e eles virão, porque Jesus mesmo disse, eu tenho muitas ovelhas que não estão no meu aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e sairão, e haverá um só rebanho e um só pastor. Você quer participar disso tudo? Quer ou não? Então se prepara. Nós temos que nos preparar. Nós temos que buscar por esse poder. Nós temos que orar por ele. Nós temos que estudar sobre ele. Nós temos que nos preparar, porque está se aproximando uma grande tempestade do Espírito. E se nós não formos alcançados por essa tempestade, não há esperança de salvação para nós. Entendeu? Se eu não for alcançado por esta chuva, não há esperança de salvação. Porque as 5 virgens que não tinham azeite, a porta se fechou e elas ficaram de fora. Quem não tiver o Espírito vai ficar de fora. E sabe qual é a boa notícia? O Espírito já começou a cair. E as conversões maravilhosas que acontecem por aí, é obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Outro dia eu batizei um rapaz. Foi virtualmente, eu fiz a oração pela internet, ele estava lá em outro estado, mas eu orei por ele e lá o pastor o batizou. Qual é a história desse rapaz? Ele mora numa zona rural. Ele estava caminhando por essa zona rural. E o que ele viu jogado fora na beira da estrada? Uma televisão. Uma televisão. Que não servia para mais nada e alguém jogou fora. Ele pegou aquela TV no lixo, toda quebrada, levou para casa, ligou na tomada e a TV funcionou. Mas a TV funcionou e só pegava um canal. Qual canal? A Novo Tempo. Eu batizei ele esses dias. Uma TV no lixo, que funcionou, que pegou um canal, a Novo Tempo. Isso é o que, irmãos? Espírito Santo. Uma mulher lá em São Paulo mandou um DVD para mim com a história dela. Sabe o que ela disse? Pastor, eu cresci na igreja católica. Tive meu primeiro filho. Mandaram batizá-lo. Mas eu não concordava com a ideia de batizar crianças, porque eu acho que o batismo é uma coisa muito séria. Eu não batizei meu filho. Mas eles disseram, tem que batizar, porque se ele morrer, ele vai morrer pagão. Mas eu não concordava com a ideia, então eu não batizei. Mas pastor, quando o meu filho fez 6 meses, ele morreu. E a igreja disse para mim assim, o teu filho não foi batizado, morreu pagão, e ele está perdido. E porque você não batizou, você também está perdida. Pastor, eu entrei numa profunda depressão. Tentei o suicídio 2 vezes.
E na minha casa um dia, sem conseguir dormir, liguei a televisão. E na madrugada, o Senhor apareceu. E quando eu cheguei no Bíblia Fácil, na madrugada, pela primeira vez, o Senhor falava de batismo. E o Senhor ensinou naquele programa que nós não devemos batizar recém-nascidos, porque a Bíblia não aprova isso. E quando eu aprendi que a gente não deve batizar crianças, e que eu não estava errado em não ter batizado o meu, caiu dos meus ombros o peso de 1 tonelada. Deus me alcançou e eu fui liberta da depressão. E eu perguntei para ela, escuta, você achou a Novo Tempo? Foi a primeira vez? Foi. Eu nunca tinha assistido antes. E como você assiste a Novo Tempo aí? Você tem Sky? Ela disse não. A senhora tem net? Não. Oi? Não. Claro? Não. Só tem uma parabólica? Não. Como é que a senhora assiste Novo Tempo? Pastor, eu tenho a minha TV, em cima dela tem uma anteninha com 2 perninhas assim. Eu falei, irmã, a cidade que a senhora está não tem Novo Tempo em canal aberto. Essa anteninha com 2 perninhas só pega canal aberto. E a sua cidade não tem. Ela disse, pastor, eu não sei. Mas há 1 ano eu assisto a Novo Tempo. Essa mulher assiste a Novo Tempo há 1 ano, em canal aberto, numa cidade que não tem canal aberto. Isso é o quê? Espírito Santo, que está trabalhando para trazer os sinceros